Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Barba com Bacon pra gente responder uma pergunta que assola aí a gibisfera há décadas. Por que o jovem Barba achava Superman tão ruim? E a resposta tá aqui, ó. Em Saga do Superman, volume 12, Que é que isso? comprovou exatamente o porquê que o Barba não gostava do Superman. Hoje gosto bastante, vocês acompanham aqui o canal. Mas eu tirei a prova de que realmente, para o jovem Barba, a revista do Superman era difícil de engolir. Mas vamos falar com o Lucas, que gosta do Superman desde sempre. Porra, gosto e eu acho essa fase aqui, cara, espetacular. Essa edição 12, para quem nunca pegou nada da saga do Superman, ela tem tudo de bom e tudo de ruim que tinha no Superman dessa época. Então eu acho que ela é Exatamente. ela é uma boa edição para você poder testar e falar assim, tá, deixa eu ver se eu curto essa parada aí. Então eu acho que é uma edição legal para isso, cara. É boa. A gente escolheu uma Exatamente. edição boa pra gente trocar. Foi ótima edição para a gente começar os papos sobre Saga do Superman, porque ela tem realmente muitos elementos, tá? A gente tem aí uma junção, cara, das várias revistas que o Superman tinha nesse período, né? A gente tem um período ali dos anos 90, o Superman tinha 4 revistas mensais, né? Então o Superman era uma revista semanal, afinal de contas as revistas conversavam entre elas continuavam as histórias. A gente tem Man of Steel, Superman, Adventures of Superman e Action Comics. Cada uma com uma dupla criativa diferente e todas elas sempre caminhando juntas. E a gente tem aqui um período, cara, das revistas em que está acontecendo um caos amoroso ali na vida do Clark, né? E essa edição tem um caos amoroso completo. Cara, o que tem de caos amoroso nessa revista não é brincadeira, é realmente um caos. Um caos de vilões de quinta categoria que eu olho e falo, meu Deus do céu, uma participação especial de um super-herói que naquela época era bem mais ou menos que o Aquaman. É Eu verdade. gosto do Aquaman dessa época, É cara. verdade. Eu Não, eu curto, eu adoro entendo. Aquaman, cara, mas é uma edição questionável. A gente tem um momento do Jimmy Olsen deprimente. E finalmente nós temos uma das Então, histórias mais. Oi? não, vou deixar tu concluir pra gente falar do Olsen aí, mas manda ver, manda ver. E finalmente nós temos uma das histórias mais marcantes do Super, que é o Correio de Metrópole, que é o que justifica principalmente você se interessar em comprar essa revista, tá? Sabendo que essa edição está republicada aqui dentro. Mas vamos lá, Lucas. Vamos falar Ô desse Barba, conturbado momento do Super. Vamos lá. então, tem algumas coisas legais pra falar, porque assim, tem alguns arcos, principalmente personagens secundários ou de questão secundários, que ele só vai funcionar se tu estiver lendo a revista do Super há muito tempo. Esse negócio dos 4 autores ao mesmo tempo, por um lado ele é legal, que as histórias elas estão muito amarradas, por outro, cara, tem alguns momentos que se você pega soltos, eles não ficam legais. Acho que tem dois aqui, né? Primeiro do Jimmy Olsen. Quem tá lendo a saga do Superman segunda temporada, viu o Jimmy Olsen passar. Cara, o Jimmy Olsen ele tá atleta do sofrimento total. Não tá nessa edição aqui, tá, Barba? Mas o Jimmy Olsen chegou a morar na rua mesmo. O cara morou dentro do carro, o cara virou praticamente mendigo, assim, né? O Perry Não, mas White sai do Planeta nessa Diário. edição aqui também, cara. Cara, o maluco perde tudo. O maluco ele tá num sal grosso, assim, dos mais violentos, né? E essa edição, o Barba, começa a marcar um pouco da subida dele, tá? Então a vida dele começa a melhorar nessa edição. Esse arco atleta do sofrimento dele, tá aqui ele morando no carro, isso aí. Ele tá morando no Esse, carro com a meia furada aqui, cara. esse arco atleta do sofrimento dele, cara, vai acabar na edição 14. Ela começa lá atrás, mas ela acaba aqui. Né? O cara, Barba, perde namorada, que era a irmã da Lois. O cara perde o apartamento, o cara perde o emprego, o cara perde o carro. A gente vê nessa edição que ele perde o carro. O cara perde tudo. E como ele não quer pedir ajuda de ninguém, nem da mãe, nem do Superman, nem da Lois, o Jimmy ele fica um personagem meio amargo, né? Tem até uma das edições onde ele briga com o Super, tal, não sei o quê. Mas eu acho que é um arco, cara, que só faz sentido para quem tá lendo a revista do Superman completa, senão fica isso que tu falou, fica uma parece uma depressão gratuita do Jimmy, né? E não é. E uma outra parada aqui, Barba, que a gente tem que lembrar. O relacionamento da Lois com o Clark era recente, tá?
Então, meio que um ainda está se adaptando ao outro. Eles não estão casados nessa época, eles não são namorados de longa data, eles estão começando a ter um relacionamento e tal. E aqui a gente vê o Superman com ciúmes, cara. Esse cara que ele tem ciúme aqui, Barba, já estava aparecendo nas edições anteriores e é um cara que gosta da Lois. Então, o ciúme do Superman ali, ele não é gratuito, né? Tem uma certa explicação. O que eu acho legal disso, tá, Barba? Cara, que se você vê Clark Kent, você vê Lois Lane, você não tá vendo o tempo inteiro um monte de gente voando e tal, você tá vendo as relações humanas do Super. Isso para mim é muito maneiro. Nas revistas atuais tu não tem isso. Essa talvez seja a maior perda dos materiais atuais. Então isso aqui para mim, cara, faz muito sentido. Eu gosto pra cacete. Agora, ponto negativaço que você falou, e aí, cara, não tenho que discordar, e acontece muito na revista do Super dos anos 90. Vilões mequetrefes. Nessa época aqui, a galera tava encasquetada com esse negócio da Intergang. E a Intergang, por mais que eu ache a ideia legal, ela produz cada super vilão mequetrefe que é brabo. E nessa edição aqui tem isso, né, cara? Tem um pseudo Metaloid aí, né, cara? A parada é muito ruim. Cara, aí eu vou justificar, Lucas, a minha introdução do programa. Eu, moleque, né, descobrindo os quadrinhos, estava lá, comprando Spawn. Não que isso tenha qualidade, tá, gente? Mas estava comprando Spawn. Estava comprando Homem-Aranha. Era a fase do clone? Era, mas era o Ben Reilly vestido de Homem-Aranha quando eu estava comprando. Aí eu começava a comprar algumas coisas ali e estava me divertindo com os quadrinhos. E, obviamente, eu fui também experimentar os quadrinhos da DC. E aí fui comprar as revistas do Superman, né? A gente ia tentando dar uma lida no Superman. E aí, quando eu me deparo com esse tipo de história, eu entendo por que o jovem Barba lia a revista do Superman e fala, cara, eu não gosto do Superman, cara. Por quê? Quando chega na hora que eu quero ver uma ação, eu quero ver um negócio legal, eu me deparo com os confrontos que tem aqui com os robôs tosquíssimos, umas aventuras, toda a parte que o Lucas falou, da vida pessoal do Clark, as interações dos personagens, é muito boa. Mas isso pode não agradar tanto um moleque de 12, 13 anos, que até porque ele não conhece esse lore, esse mundo do Superman. Ele está indo principalmente pelo momento em que ele está vestido de super-herói, batendo em bandido. Quando você pega essa parte da história e essa parte da história não te empolga, você vê um Homem-Aranha, não que os vilões do Homem-Aranha sejam maravilhosos, tá? Mas você vê ele soltando uma piadinha e tal, e tem alguma coisa ali diferente. Aí tu vai pra do Super, ele vai lutar contra... Cara, ele é o Superman, cara. Ele vai lutar contra esse robô tosco aí, com os tentáculos que andam sozinhos. Cara, isso tá muito ruim. Então, eu vi o porquê que eu não gostava. Eu falei, cara, tá explicado aqui. Cara. Faz sentido agora. Pra galera que tá... É o que eu falei, pra quem tá lendo e pensando no leitor que quer ver a vida pessoal, você tem esse lance do Jimmy, você tem os primeiros sinais de confronto do Super com o pai da Lois. Você começa, o pai da Lois aqui era um personagem relativamente novo, então você começa a ver essa pegada dele. Cara, você vê um pouco do passado amoroso do Super com aquela Loris Lemares. E aí tem muito do passado amoroso dessa edição, né? Porque a gente tem a Lana desistindo do Clark e aceitando lá, não, tá bom, vou casar com o Pete, né? Isso é legal. Então, é o que eu tô te falando, para quem tá lendo, isso é maneiro, porque, cara, a Lana, isso é uma das poucas coisas que eu critico do Super do John Byrne. O Byrne, ele usa a Lana de estepe amoroso pro Clark. Tem uma hora que ela tá morando na casa dos pais do Clark. Aí você fala, caralho, meu irmão, que esculhambação com a personagem, né? Aí depois os outros autores vão pegando e vão andando um pouco com a vida dela. Então, pra gente que tá lendo, pra galera que tá acompanhando a saga do Superman inteira aí, é maneiro. Você fala, finalmente, ela desencanou dessa parada aí, ela vai tocar a vida dela, maneiro. Mas, cara, o que tu falou faz muito sentido pra mim. Você pega um garoto, naquela época, anos 90, que tá querendo massaveísmo, porque, a gente, quando é moleque, e não é uma crítica, eu pegava a Liga da Justiça do Grant Morrison, minha época de moleque 98, 99, cara, eu via aquele Superman elétrico, via o Batman numa nave, o não sei o que, eu falava, caralho, que foda e tal. Era isso que eu tava querendo ver. E essa HQ, ela não entrega isso, entendeu? Então não tem jeito, eu concordo contigo. E eu repito, cara, fazendo coro ao que você tá falando, os vilões eram toscos num nível absurdo. Nessa edição aqui é isso, né? E o Aquaman sempre com aquela mania de resgatar dos fundos das profundezas o monstro do Lago 10,
que ele tirou, sabe-se lá Deus de onde, e que aparece ali para ajudar, atrapalhar e tal. Eu não queria viver no mundo do Aquaman, não, cara. Porra, nunca que eu ia entrar no mar se eu morasse no universo DC. Tá maluco, meu irmão? Porra. E acho que o Barba deu uma leve travada. E... Pera aí, galera, fica com a gente. O Barba deu uma travada de leve, mas voltou agora. É que tu tava travando para mim, aí agora eu travei, foi uma loucura. Foi uma loucura. O que eu tava falando, Barba, concordando contigo, é assim, a parte da ação, ela realmente ela não funciona tão bem. E mesmo as partes mais empolgantes, eu gosto da história do Aquaman, ela tem aqueles maneirismos da época, né? O Aquaman que surge com o monstro do Lago Ness, que surge com não sei o quê. O mundo aquático do Aquaman ali é meio bizarro, né, cara? Então, cara, no fim das contas, vou te falar, curti a edição, né? A gente começa com justamente com esse momento do Clark ali meio com ciúme da Lois e tudo mais, né? A gente tem uns momentos interessantes, a gente vai vendo a derrocada ali do Jimmy Olsen, que tá indo para o fundo do poço mesmo nessa revista. A gente vê esses confrontos da Lana, logo da Lois com o Clark. Logo em seguida a gente vai para a história do Aquaman, que é uma história basicamente ali de resgate a marinheira, embora ele esteja no navio, né? Resgate dos repórteres, estão fazendo ali uma reportagem no barco e tudo mais. Só que a gente vai para o passado obscuro do super apaixonado pela sereia, né? Exatamente, cara. Exato. É o que eu falei, quem tava pegando a saga já viu isso. É legal que é uma história que acontece, ela sai do radar e aqui ela volta. Eu achei maneiro a participação do Aquaman aqui na história, mas é isso, é mais uma edição que ela tem uma pegada muito, muito específica do Clark, né? É uma parada muito da vida do Clark, não necessariamente do Superman, de ação e etc, né? Aí, se lá no começo, a primeira edição basicamente não tem nem ação, tá, gente? A primeira edição tem só um confronto rápido ali tem uns vilões toscos ali em 2 páginas. A gente começa a ter ação só na edição do Aquaman. Aí, finalmente, a gente tem a Prison Break, né? Que tem esse vilão aqui, galera. Que tem esse vilão demais, aqui maravilhoso. Bom demais, aqui, né? Bom demais. Cara, isso aqui é muito ruim, cara. Essa parte aqui, quando você tá vendo ali a parte do Jimmy... Quando você tá vendo aqui a parte do Jimmy, porra, ele arrumou uma câmera, ele tirou uma foto e fala, cara, com essa foto eu vou vender e eu vou começar a me restabelecer. Tu tá acompanhando aqui a história, tá legal. Aí tu tem o vilão tosquíssimo, cara, que tá no hospital controlando esse robô à distância. Cara, o negócio vai andando de um jeito assim, tu vai... Porra, isso tá muito ruim, cara. Isso tá muito ruim. Aí tu fica no... Tu fica alternando, cara, entre sequências que são legais e as sequências de ação que é pra revista andar, elas são muito fracas, cara. A parada é muito estranha. Onde a coisa funciona bem aqui, nessa edição, cara, é o Jimmy e a parte do Clark e tal, né? Que é o Clark visitando os pais, depois visitando os pais da Lois. Tem uma jogada maneira, né, Barba, que a Marta fala assim, ué, por que você não falou pros seus pais que você vinha visitar a gente? Aí ela fala, pô, porque o Clark voa mais rápido que qualquer avião. Em tese, se fosse de aeroporto, não ia dar pra eu vir ver vocês e depois voltar para ver meus pais. Então, a gente não conclui. Então, tem umas jogadas assim, olhando do ponto de vista pessoal, tá? Que são maneiras. Pô, o pai da Lois, que cara extremamente desagradável, né, cara? Ser humano ali, desagradável. Então tu vai vendo várias paradinhas assim que são legais. Mas dito isso, cara, a parte da ação, eu concordo Lucas, muito. Aí a gente vai para Action Comics, Lucas. Que tem alguém sendo contratado para matar o Lex Luthor, cara. O Lex Luthor 2. Esse homem barato humano aqui, cara. É o Gramite, cara. Isso é uma merda, entendeu? Mas, Barba, para quem tá lendo, para quem não tá preocupado com a ação, que é uma merda, tem duas coisas muito maneiras nessa edição, cara. Olha isso, cara, olha isso. É o baratão, cara, é o baratão, pô. Pra quem tá lendo essa porra e não tá pra gente falar assim, o que salva a edição, né? Eu acho que tem duas paradas maneiras aqui. Uma é que a gente começa a ver que esse Lex Luthor 2, na época ninguém sabia, tá, gente? Que era um clone do Lex Luthor e tal. A gente começa a ver que ele não é
não é necessariamente muito diferente do pai, né? Então isso eu acho maneiro. E Barba, tem um personagem aqui que eu adorava, cara, que aparece nessa história, e aparece bem, que é o Bilbo, cara. Eu gostava muito do Bilbo, meu irmão, que é o dono do boteco que ganhou na Mega Sena e que ajuda geral. Isso era maneiro. Isso é maneiro. Ele que ajuda o Jimmy a sair da merda, ele empresta dinheiro pro Jimmy, ele faz um monte de coisa para ajudar o Jimmy. Pô, isso eu acho muito maneiro, cara. E aí, isso para mim vale a edição. De novo, tô concordando contigo. A parte da ação com o Helgramite ali é tosquíssima. Aí a gente vai pra ação contra esse cara de pedra aqui, que também é muito ruim, cara. Não, é pavoroso, é pavoroso. E aí, quando tu vira pra próxima edição, que é a Superman The Man of Steel, também é pavoroso, que são os irmãos lá, o irmão fortão. Porra, horríveis. E a irmã, horrível, e né? os designs ruins, né, cara? Os designs, a ideia... Ruins, o design é cara de ano 90 com força, né? Isso sim. Tipo assim, é anos 90 com o speed escarrado. Mas se fosse só o design, tava bom, né, Barba? A ação, a parte da ação dos caras é ruim, entendeu? E olhando pra HQ, essa talvez seja a pior edição. Porque ela tem mais Superman do que Clark, ela tenta criar uma ação que seja maior, que pegue a revista inteira tal, mas ela, para mim, ela não funciona, cara. Então, ela é uma edição ruim. Que ela realmente é ruim. E aí, Barba, vem uma das melhores HQs de Natal de todos os tempos, que é o Correio de Metrópolis. Se o nosso amigo Alexandre estivesse aqui, ele ia estar dando com a cabeça na parede de alegria que essa Correio de Metrópolis finalmente saiu em formato americano. Essa HQ Correio de Metrópolis, e depois tem o 2, que é muito bom, e é durante a morte do Superman. Esse Correio de Metrópolis não tinha saído ainda. Então, galera, a ideia do Correio de Metrópolis, que é uma HQ que não tem ação nenhuma, é muito simples, né? Correio de Metrópolis é um monte de gente mandando carta pro Superman, como se ele fosse o Papai Noel, para ele atender alguns desejos. E ele vai fazer de tudo para tentar atender esses desejos. O que me pega aqui, né, Barba? Não é a criança querendo um boneco. Porra, é a irmã que foi separada no campo de concentração da outra irmã e que descobriu que ela está viva e que está querendo reencontrar. É o garoto que vai morrer de doença e que manda uma mensagem para o Super pedindo para ajudar ele, só que ele não tem como fazer isso. Então, assim, cara, é uma HQ que ela pega o emocional fudido. Assim. Eu acho essa HQ excepcional, né? Mostra o que o Super não consegue fazer, né? Sim, é sensacional. E mostra, vai criando um clima terrível, né? Quando ele tem que entrar naquela sala, ele vai mostrar para a Lois e ele fala, cara, eu fico... É a pior coisa que eu faço durante o ano, é entrar nessa sala. Ela, meu Deus, o que tem? As cartas das pessoas me pedindo coisas. E eu tento tirar um dia para ler e tentar resolver o máximo que eu posso, mas não dá, né, cara? Tem um monte de coisa que não tem como eu resolver. E é uma história sensacional, né, cara? Essa daí realmente é muito boa. E pra galera que tá curiosa, acho que a gente brincou aqui. O material tem o roteiro do Dan Hughes, né? E a arte do Jackson Giff, que faz um trabalho bem legal. É uma revista muito boa mesmo. Não, ainda tem pedindo ajuda pro Bruce Wayne, né, cara? Ele vai entregar no final da HQ, ele quer entregar brinquedo para as crianças, ele fala, pô, como é que eu vou fazer isso? Aí ele liga pro Bruce Wayne, tá bom, eu vou alinhar com a loja de departamento. E aí tu vai ver, cara, o Superman vestido todo de preto para ninguém ver ele, levando o Papai Noel e as renas para as crianças acharem que o Papai Noel tá vindo com a gente. Porra, cara, eu acho essa história aqui, meu irmão, isso aqui é do cacete, cara, é do cacete. É muito boa. E o final dela vem com um convitinho de casamento, né? A última página da revista é o convite de casamento, o último quadro. Você foi convidado para o casamento de Lana Lang e Pete Royce. E Pete Royce, é isso aí, cara. Cara, eu sou muito fã dessa HQ. O A2, Barba, que certamente deve vir no decorrer da morte do Superman na terceira temporada lá, ela tem todos os heróis da Liga da Justiça tentando fazer o que o Superman estava fazendo sozinho. Porra, essa daí eu lembro. Puta que pariu, é sensacional, cara. Enfim, eu acho que só essa aqui, Barba, já valeria a edição. Galera, eu sou fã do Super, eu tô lendo a saga desde o começo. Para mim tem muita coisa legal aqui, tirando a parte da ação. Mas para quem tá pegando a edição aleatória, eu entendo, concordo com o que o Barba falou, mas, cara, só esse Correio de Metrópolis do final, para mim, já faz a edição valer a pena.
E eu posso dar o relato de alguém que só pegou algumas edições da saga do Superman até agora, tanto da primeira quanto da segunda temporada. Da segunda temporada, acho que eu só peguei a edição 1. Eu peguei as duas da Viagem no Tempo, do legal. Superman Perdido no Tempo, e agora peguei essa. Então, dá para acompanhar, dá para entender. Eu sempre bato muito na tecla que, cara, nos anos 90, em algum momento, eu fui na banca e comprei uma revista aleatória na banca e comecei a ler. E a partir daquele ponto eu segui. Eu acho que a gente não pode perder também isso, né? Eu acho que é legal a gente ter a ideia de coleção, de acompanhar, de ter a ideia do todo. Mas se amarrou na capa ali com o Aquaman, gostou da proposta, gostou da ideia, quer começar a se preparar para a morte do Superman, que vem daqui a 8 edições, né? Edição 20 já é a morte do Superman, gente. Então, tu quer entrar no clima para a morte, pega essa edição aqui, e dá para pegar de boa. E faço mais uma vez um elogio, Barba. Eu nunca imaginei que a gente fosse ter tudo do Superman do pós-crise sendo publicado em ordem cronológica. Só onde a Panini já chegou, cara, já é tipo assim, pra gente que é fã, é uma vitória absurda. Você ter a oportunidade de ler o Superman do Byrne desde o começo até chegar à morte, tu fala assim, cara, que loucura. Você se conecta com esse personagem que vai morrer de uma outra forma. Isso é muito maneiro, cara. Então, é isso. E, Barba, para te animar, na edição 13 e 14, você tem uma saga maneiríssima que é a Pânico nos Céus, que eu acho que também é uma baita de uma porta de entrada pra galera nova aí, só dando essa cutucada aí pra galera que ali, quiser. Pelo menos a porrada é boa? Cara, não, ali no Pânico do Céu, o Clark fica bem de lado e é só pancadaria, cara. Pancadaria nos 90, tem 300 mil personagens numa página, vagabundo tomando soco na cara, vagabundo morrendo, vagabundo sendo transpassado. A Pânico nos Céus eu curto, mas tem em mente, é pancadaria nos 90. Tu olha assim e fala, caraca, tem super-herói até onde meus olhos perdem de vista. É isso, irmão. É isso, tem jeito. Muito bom, muito bom. De tudo isso, galera, a saga Superman foi bem legal, o volume 12, tá? Tem seus altos e baixos, mas acho que, como o Lucas falou, é legal a gente ter esse recorte do tempo aí, essa possibilidade de ler os materiais. E eu considero, sim, uma possibilidade, o Lucas falou que pode entrar na número 13, né? Mas eu acho que você pode começar pela 12, até para pegar essa virada da Lana, que vai ser importante aqui nas próximas edições. Eu acho que é um ponto interessante de entrada, tá? Fica a dica aí para vocês aproveitarem também. E fechamos mais um Barba com Bacon, né, Lucas? É isso aí, galera. Mais um Barba com Bacon do azulão, o que me deixa ainda mais feliz. Então, bora lá. Fica ligado, segunda, quarta e sexta tem Barba com Bacon. Quinta-feira, Barba, tem o quê? BarbaCast pra galera também. BarbaCast. Você deixa de ter trabalho intenso de leitura de quadrinhos. Para ter 1h e pouca de Barba e Lucas falando besteira aí. Mas é isso. Em breve a gente está de volta, galera. Valeu, até a próxima. Tchau!